Algumas pessoas estão vendo uma base. Eu vejo oportunidade. Sabe por quê? Essa é a base número 1 do Brasil, é a base mais vendida que fez a Mary Kay se tornar líder nesse segmento aqui no nosso país. E eu vejo a oportunidade porque, gente, toda mulher quer ter a sua base perfeita, o seu tom de base perfeito. Então, nos dá a oportunidade de conquistar, de desenvolver novas clientes e de fidelizar as clientes que a gente já tem. Porque uma vez que a gente encontra o tom de base perfeito da nossa cliente, ela não vai trocar mais. Ela vai ser uma cliente fidelizada para sempre. Então, aqui existe oportunidade. E deixa eu falar para vocês também que ela é minha grande aliada, viu? Porque toda vez que eu vou fazer uma abordagem, um novo contato, a primeira pergunta que eu faço para aquela mulher é se ela já conhece, se ela já usa, se ela já usou a base da Mary Kay. Então ela é minha grande aliada, porque para mim só existem dois tipos de mulheres hoje no Brasil. As que já conhecem a base da Mary Kay, que já usam, e as que ainda não conhecem a nossa base. Então tá aqui, ó. Muito mais que uma base, oportunidade. E, gente, a gente sabe que hoje os dermatologistas indicam o uso de uma base, porque ela complementa o uso do protetor solar. A base, ela faz uma barreira de proteção física na nossa pele, que protege o nosso rosto da luz visível. A luz da nossa casa, ring light, computador, celular, televisão, tudo isso afeta a nossa pele e a base ela faz essa proteção física. Além disso, ela faz uma película de proteção, porque até a poluição, tudo que for atingir o nosso rosto não vai ter contato direto com a nossa pele, vai ter contato direto com a base. Outro benefício, a base sela o nosso tratamento anti-idade no rosto o dia todo. Então vai fazer com que os ativos dos produtos perdurem por muito mais tempo agindo na nossa pele, porque ela selou o tratamento. Então, para começar, alguns benefícios de usar base. Agora, quais são os diferenciais da base Time Wise 3D? Essa aqui, porque ela é a base número 1 do Brasil? Primeira coisa que eu falo, muito mais do que maquiagem, tratamento. A nossa base ela tem os ativos da linha Time Wise 3D, o nosso complexo Age Minimize 3D, que tem o resveratrol encapsulado, que oferece para a nossa pele triplo benefício antioxidante, ou seja, ele combate a ação dos radicais livres, que são as moléculas que ocasionam o envelhecimento da nossa pele, o envelhecimento precoce da pele, vitamina B3, que ilumina a nossa pele, previne o surgimento de manchas, ajuda a clarear a nossa pele e ela também é antioxidante, e um peptídeo especial que trabalha em harmonia com o colágeno, com a elastina da nossa pele. Então aqui a gente já tem os benefícios anti-idade na nossa base. O segundo diferencial é uma tecnologia que a Mary Kay desenvolveu chamada IntelliMatch. Guarda esse nome, IntelliMatch. O que é? É para dar o match perfeito, é o match inteligente na nossa pele. Essa tecnologia dá à nossa base o poder de se adaptar ao tom da pele sobre o qual ela foi aplicada. Então é para ficar aquele acabamento muito natural. Ela se adapta ao tom natural da nossa pele. Essa é a tecnologia IntelliMatch. Não esquece, é um grande diferencial na nossa base. Terceiro benefício, terceiro diferencial é que ela tem 12 horas de durabilidade e de controle de oleosidade. A nossa base, ela contém sílica, que é uma molécula que ajuda a absorver a oleosidade. Ela contém essas microesferas que ajudam a nossa pele a controlar a oleosidade e ficar uma pele mais sequinha por muito mais tempo. O que eu amo também, é uma coisa que eu reforço muito com as minhas clientes e nas minhas sessões, é que apesar de ser mate, essa pele, essa base, ela deixa a nossa pele iluminada, ela deixa a nossa pele com aquele aspecto saudável, não é aquele aspecto opaco, sabe, feio que fica parece que a pessoa passou quilos de maquiagem. Não, ela vai ficar com esse glow, com esse aspecto natural. Inclusive eu tô usando ela agora, ó, tô sem pó, só com ela, e olha
como fica super natural. Então, 12 horas de controle de oleosidade, aspecto natural com esse glow que fica super bonito na pele. Além disso, ela é possível, ela é uma base versátil. Então, eu gosto muito de reforçar isso com as minhas clientes. É possível construir camadas com ela, o que faz ela uma base perfeita, tanto para o dia a dia, quanto para ocasiões especiais. Então pode passar uma camada bem leve, como eu passei agora, bem pouquinho, ou construir camadas para uma cobertura maior com ela. Também é possível fazer contorno, então é até mais fácil de trabalhar com ela para fazer contorno do que com corretivo. Ajuda também clientes que não gostam de usar corretivo, eu falo muito isso no dia a dia. Vem com a base e corrija a olheira com ela, né? Usa a base e já vai fazer essa função de correção com ela. Além disso, é uma base não comedogênica, não entope os poros, é livre de fragrância, apropriada para pele sensível. Então, olha quantos diferenciais a gente tem na nossa base. E é legal tu saber pelo menos falar esses 4 primeiros que eu te falei. É anti-idade, porque tem os ativos Whey Minimize 3D, tecnologia IntelliMatch, 12 horas de controle de oleosidade e versatilidade. Isso é muito importante. Bom, falando agora sobre como descobrir o tom de base perfeito da minha cliente. A primeira dica que eu te dou é, descobre o teu, porque a partir do teu tom tu já começa a ter uma ideia, uma noção sobre as cores. Mas é legal tu entender que aqui, ó, na nossa base, a gente tem, primeiro, a categoria dela, né, o tom dela, se ela é ivory, beige ou bronze. Os tons ivory, eles são para pele bem clarinha, aquela pele bem branquinha. Os tons beige são os tons de pele bege, intermediários. E o bronze, pele morena escura, pele negra, tá? E aí a gente tem, depois do tom, o subtom, que é representado aqui na base por uma letra. Então, o que a Mary Kay desenvolveu? Esses 3 subtons para que a base fique ainda mais perfeita. Quais são eles? Cool, Warm e Neutral. Cool vem do inglês cold, que significa frio. Então, cool é o tom de pele frio, que se caracteriza por aquela pessoa que é branquinha o ano inteiro ou que quando ela vai para o sol, ela nunca bronzeia, ela sempre fica com a pele avermelhada. O warm já é o tom de pele, aquele fundo de pele mais quente. É aquela pessoa que vai para o sol 2 horinhas, já ativa a melanina e já fica bronzeada. E o neutral é a pessoa que bronzeia, mas também pode ficar vermelha, geralmente tem aquele tom de pele regular durante o ano todo. Então esse é o subtom. E a gente descobre esse subtom como? Fazendo perguntas para a nossa cliente. Como a tua pele reage quando tu vai para o sol? Fica bronzeada fácil? Fica vermelha? Ou tu é aquele tipo que fica bronzeada, mas também pode ficar vermelha? Ou não bronzeia tanto? Então, a gente fazendo perguntas, a gente consegue descobrir o subtom da nossa cliente. Tendo o subtom, a gente vai para a variação da cor, da intensidade da cor. Quanto maior o número, maior é a cor, né? Mais escura. Quanto menor o número, mais clara. Então, vou dar um exemplo para vocês. O meu tom, tá? A minha base, beige N150. Por quê? O meu tom de pele é beige, eu sou um neutral, eu bronzeio sim no sol, mas também posso ficar vermelho. Geralmente, meu tom de pele é regular durante o ano todo. E é o 150, porque, por exemplo, o N190, só se eu estiver bem bronzeado. Se for outro tom, Ivory N160, por exemplo, eu fico muito claro. Então eu estou agora com a Beige N150. A melhor forma de descobrir o tom de base da tua cliente é fazendo um teste. Faz as perguntas e aí tu vai descobrir mais ou menos 2 ou 3 cores aproximadas e tu vai fazer o teste aqui, ó, na linha do maxilar. Testa uma, testa 2, testa 3. Espera um pouquinho, porque essa base ela vai se adaptar ao tom da pele da nossa cliente, vai oxidar, inclusive, ela pode até escurecer um pouquinho. Então, tu aguarda ali uns 2, 3 minutinhos para dar uma olhada e ver qual cor ficou melhor com a pele dela, qual cor se adaptou melhor, né? Deu um match perfeito. E compara com o pescoço também para que fique super natural. O que acontece? A gente, como consultora de beleza, a gente tem que ter um olhar específico. Geralmente a gente vai ver a cor perfeita, mas às vezes a cliente ela gosta de uma cor
puxando para o mais claro, ou um pouquinho mais escura, ou para um fundo mais amarelado. Geralmente as bases com o W, elas têm esse fundo mais amarelado, que é o fundo mais quente. Geralmente o C, um pouco mais rosado, né? E o neutral, nem uma coisa nem outra. Inclusive o neutral, quando a gente não sabe o subtom da nossa cliente, é melhor a gente ir pelo caminho do neutral, que pode ser que dê mais certo. Mas a gente sempre tem que ouvir a cliente para ver a preferência dela, qual cor ela gostou mais. Geralmente eu jogo a bola para ela nesse momento, eu pergunto qual cor tu gostou mais das três, e aí depois eu dou a minha opinião e ajudo ela a decidir. Bom, tenha as bases para demonstrar, isso vai te fazer assim uma consultora diferenciada, a oportunidade da tua cliente experimentar, dela provar uma base e descobrir a cor perfeita. Gente, isso aí é tudo de bom, né? Do que a pessoa ir numa loja, comprar no achômetro, comprar pela internet. Então, olha o serviço que a gente pode oferecer para as nossas clientes testando e experimentando a nossa base. E aí, quando eu convido uma cliente, ou quando eu falo da base, eu vou vender uma base, eu sempre transformo essa oportunidade em uma sessão. Porque eu digo para ela o seguinte, vamos aproveitar e limpar a tua pele rapidinho para a gente fazer o teste? Vamos tratar a tua pele rapidinho, 5 minutinhos, porque daí a gente já passa a base e tu fica com a pele tratada o dia todo. E aí o que eu faço? 4 em 1, creme diurno, falo do creme noturno, área dos olhos. Pronto, demonstrei o kit Time Wise 3D e aí eu vou para o teste da base. O que isso faz? Me dá a oportunidade de desenvolvê-la como uma cliente de skincare, uma cliente de cuidados com a pele. Então não esqueçam nunca da pergunta mágica do Thiago. Eu faço essa pergunta há 10 anos, desde quando eu comecei na Mary Kay, ninguém me ensinou, foi uma coisa assim que veio para mim. Sempre eu uso a base para fazer o contato, ou se eu vender uma base ou vender maquiagem, eu pergunto, o que tu tá usando para cuidar da tua pele? Então, se tu for vender uma base, entregar uma base, não esquece de fazer essa pergunta, porque ela vai te abrir oportunidades para tu vender um gel de limpeza 4 em 1, creme diurno, enfim, vender todo o kit Time Wise 3D. E se ela tiver produtos de cuidados com a pele, foca pelo menos no gel 4 em 1, porque ela vai se apaixonar pelo 4 em 1 e depois ela vai querer a linha toda. Bom, então, gente, quiz da base, muito importante. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, nem sempre a gente vai conseguir encontrar as nossas clientes para fazer o teste. Então, a gente pode usar o quiz da base que está lá no site da Mary Kay. Inclusive, eu fiz e deu certo para mim, então acredito que vai ajudar bastante, ajudar a identificar o tom de base da tua cliente. Bom, falamos de base, agora a gente vai falar de 2 complementos perfeitos para a nossa base. O primeiro deles é o primer. O nosso primer ele é aplicado antes da base, porque ele vai realçar os benefícios da base. Ele vai fixar a base por muito mais tempo. O que eu sempre falo do nosso primer é que ele tem um difusor óptico, ou seja, ele disfarça linhas de expressão, poros dilatados, pequenas cicatrizes, imperfeições na pele. Então, quando a gente passa o nosso primer, ele é siliconado, né? Já dá aquela sensação de pele bem mate, a textura da pele muda imediatamente. Então, tudo graças a esse difusor óptico. Ele contém também sílica na composição dele, que vai ajudar a controlar a oleosidade. E um detalhe muito bacana, FPS 15, ou seja, fator de proteção solar 15. Se a cliente ela usa o primer com a base, ela tem as duas proteções aqui. Ela tem a proteção solar e ela tem a proteção física na pele dela. Olha que maravilha. Então, o primer, uma cliente só não compra se ela não experimentar, se ela não conhecer. Pode fazer o teste até na mão, porque a textura é simplesmente incrível. Então, aqui entra também a tua habilidade como consultora de trazer esses benefícios que eu estou te falando agora, das duas proteções na pele, de controlar a oleosidade, de realçar os benefícios da base, de minimizar os poros. Então, quando a cliente entende os benefícios do primer, ela se apaixona e não troca mais. Aí, depois do primer, a gente tem os aplicadores. Os aplicadores da nossa base, que são a nossa esponja.
A esponja a gente molha, né, tira o excesso de água, e o que a esponja faz? Ela é perfeita para chegar em lugares onde às vezes é mais difícil chegar com o pincel. Ela é para uma cobertura mais leve, mas ela também pode complementar o uso do pincel. Eu posso aplicar a base com o pincel e depois chegar nas regiões mais difíceis com a esponja. Então, ela pode ser usada em dupla com pincel, ou ela pode ser usada sozinha também, usada para aplicar o corretivo. É super prática e está super em alta o uso da esponja. Aqui a gente tem o pincel de base, esse é o meu favorito, ele tem esse corte aqui, ó, ele é chanfrado para chegar em regiões também mais difíceis e a superfície dele é plana. Então como eu faço? Eu coloco a base, alguns pontos de base no rosto e com ele eu posso vir fazendo assim, batidinhas para uma cobertura maior ou vou espalhando em movimentos circulares e esfumando, né, espalhando essa base no meu rosto. Esse aqui é o meu favorito e também é o que eu mais vendo. E aqui a gente tem esse pincel que foi lançado no final de 2019, que é o nosso pincel de alta cobertura. Ele tem muito mais cerdas e por isso ele proporciona uma cobertura ainda maior. Então, eu tenho que descobrir como a minha cliente gosta da base no rosto dela. Ela gosta mais leve, mais fluida, ela gosta de uma cobertura média, podendo também fazer uma cobertura alta, ou ela gosta de cobertura alta. Então aqui eu tenho 3 aplicadores perfeitos para oferecer para ela. Ela pode ter um, ela pode ter 2 ou ela pode ter os 3, né? Tem gente que gosta de ter os 3. E aí, aqui a gente chega no nosso kit Photoshop. Kit Photoshop, adeus filtro de Instagram, porque agora ela não vai ficar com a pele bonita só na tela do celular, ela pode ter a pele dos sonhos, a pele perfeita todos os dias na vida real, usando o kit Photoshop da Mary Kay. Eu vou mostrar um negócio para vocês agora. A base, ela tá na promoção esse mês. Olha como a Mary Kay é nossa parceira. Que empresa é essa? Simplesmente o produto mais vendido, a Mary Kay coloca na promoção para nos apoiar, para nos estimular. Que empresa maravilhosa. Então, esse mês, para quem não está no Círculo Rosa, vou puxar a orelha, a base ela tá com mais de 50% de desconto, porque o preço de venda dela é R$ 69,90. Para quem faz pedido inteligente de 40%, que é o que a maioria faz, ela está saindo por R$ 32,34, ou seja, de R$ 69,90 por R$ 32,34. Lucro de R$ 37,56 em cada base. Isso representa 116% de lucratividade. Agora, se tu é uma consultora top do Círculo Rosa, parabéns, tu ainda tem mais desconto. A base sai por R$ 29,94. Gente, de R$ 69,90 por R$ 29,94. R$ 40 de lucro, praticamente em uma base, ou seja, R$ 39,96 de lucro, o que representa exatamente 134% de lucro. 134% de lucro. Nos outros meses, quanto a gente lucra normalmente com o nosso pedindo a base? 67% de lucratividade. Esse mês tu vai ter 116% ou 134% se tu for do Círculo Rosa. Em qualquer uma das opções, a base está com mais de 50% de desconto. Aí, por que tu vai vender uma base somente se tu pode vender o kit Photoshop? E aí eu fiz um cálculo aqui para vocês, como lucrar R$ 2.700 atendendo uma cliente por dia. Apenas uma. Olha só, somando o primer, que está na promoção Venda Mais, R$ 65,90. A gente tem um lucro de R$ 26,96. O pincel, ele está na promoção também, os aplicadores estão na promoção, lucro de R$ 26,36 no pincel e R$ 37,56 na base. Somando o lucro dos 3 produtos do kit Photoshop, eu tenho um lucro de R$ 90,88 vendendo um kit. Se eu focar em atender uma cliente por dia, vender um kit Photoshop por dia, eu lucro 30 kits vezes R$ 90,88, R$ 2.726, ou seja, mais de R$ 2.700 de lucro trabalhando de casa e vendendo um kit Photoshop por dia. Meu Deus, que maravilha!
Então, gente, agora que vocês já sabem, por que vocês vão focar na base se vocês podem focar no kit Photoshop ou kit Pele Perfeita? Vocês chamam como vocês preferirem. E aí agora é o momento também de abrir a tua visão empreendedora, investir na tua pronta entrega, porque faz toda a diferença a gente ter os produtos para trabalhar, isso nos motiva, nos impulsiona, e eu sempre falo que Deus abençoa quem tem pronta entrega, porque quando a pessoa faz um pedido, investe na sua pronta entrega, o que ela está fazendo? Ela está intencionando que ela vai vender, ela acredita que ela vai vender, ela está colocando energia positiva ali. E aí o que acontece? O universo conspira ao nosso favor. Então, tenha visão empreendedora, visão de empresária, invista na tua pronta entrega. Te falo pela minha experiência de 10 anos. E agora, foco na ação, porque não adianta nada a base ser perfeita, a promoção tá maravilhosa e tu ficar de braço cruzado, né? Tem que dar ação e aproveitar a promoção. Até rimou. Então aqui, gente, foco total na base, né? Todas as clientes precisam ter a nossa base, mesmo aquela cliente que não usa a base todos os dias, mas ela vai ter um aniversário, um casamento, uma formatura, uma ocasião especial que ela vai precisar ter uma base. E aí a gente tem que gerar o desejo na nossa cliente de conhecer, de usar a nossa base, fazendo perguntas, se ela já tem a base Mary Kay, se ela já tem o tom de base perfeito, se ela gostaria de ter a base perfeita, o tom de pele, o tom de base perfeito para a pele dela, e aí tu quer convidar ela para conhecer o nosso kit Photoshop, o nosso kit Pele Perfeita. Tu pode demonstrar, tu pode preparar uma bolsa 48 horas e deixar com ela para ela experimentar, enfim, são N oportunidades. E aí, gente, é partir para ação, porque aqui a gente tem muito mais do que uma base, a gente tem muitas oportunidades de crescer, de prosperar, de fazer o nosso negócio decolar. E agora que tu já tem todo esse conhecimento, é contigo. Bora colocar tudo isso em ação e ter resultados incríveis.